bem com vocês? Hoje eu teria que fazer um vídeo rápido, porque eu não gravei com antecedência, essa é a real e, né, eu tenho meia horinha agora no meu horário de almoço. Então hoje eu vim falar um pouquinho do plot de Serpent and Dove, que é um livro da Sherby Mahurin. Eu não sei se é exatamente assim que fala o nome dela, mas é assim que se escreve. Eu li e escutei este livro, então foi uma experiência nova pra mim, porque geralmente ou eu leio ou eu escuto. E eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto eu dirigia, eu escutava o livro. Assim que eu chegava em casa e eu não estava mais a fim de escutar o livro, eu abria o arquivo que eu tenho, então, digital e continuava lendo do ponto onde eu parei o áudio. Mas, de qualquer maneira, eu escutei pelo Scribd, que é um serviço pago. Eu falei um pouquinho mais sobre ele no vlog da quarentena, então eu também vou linkar isso aqui em cima. Mas, basicamente é isso. Vamos rapidinho, porque eu tenho literalmente uns 15 minutos pra falar e eu falo demais. Mas tá bom, então vamos falar um pouquinho desse plot. É uma fantasia, eu sei, eu tô trazendo muita fantasia pra vocês. Se vocês estiverem sentindo muita falta do meu conteúdo de romance de época, amanhã, sexta-feira, às 8 horas da noite, eu e a Grazi, no Instagram, a gente vai fazer uma live falando um pouquinho da série O Clube dos Sobreviventes, que é uma série que eu indiquei pra algumas pessoas pelos comentários já. E eu amo de paixão essa série. E eu, particularmente, a Grazi vai falar mais do Clube dos Sobreviventes. E eu, como eu sou fã de carteirinha da dona Tessa Dare, dona do meu coração, eu vou falar de Castles Ever After, que também é uma série que eu amo de paixão e é uma série super gostosa de ler. Se você estiver com saudades de romance de época aqui no canal, vai no Insta, vai começar a live às 8 horas da noite de amanhã, sexta-feira, dia 3. E se por acaso já passou, desculpa, o convite vai ficar aí. Tá bom, vamos falar de Serpent and Dove. Serpent and Dove, então, é uma fantasia que se passa numa região francesa. Obviamente é uma fantasia e, portanto, não falam de Paris, mas falam de Césarine. Césarine é uma cidadezinha aparentemente pequena, eu não sei se é uma monarquia, mas eles têm umas pessoas importantes que são ligadas com a coroa, a família real, blá blá blá, essas coisas. Só que uma coisa importante é que a igreja tem muito peso nessa sociedade. Então tem esse cara que ele meio que controla a igreja e debaixo dele ele tem como se fosse um exército de pessoas especiais que são treinadas especialmente para lutar contra as bruxas. Então basicamente a gente está vivendo um cenário de caça às bruxas. Temos as bruxas, então, que tem várias categorias, a gente vai entrar nesse detalhe. E a gente tem os caçadores de bruxa, que são essas pessoas treinadas especialmente pela igreja, por esse cara. E eles são conhecidos, então, pela sociedade. O nome desse cargo, né, de caçador de bruxa, são os chasseurs. Os chasseurs, eles são essas pessoas que são treinadas. E os chasseurs, especificamente, eles são super importantes e blá blá blá, porque eles fazem parte desse exército desse maluco. E a arma que eles usam pra lutar contra as bruxas, então, são as beliçardas. As beliçardas são como se fosse tipo faquinhas especiais que foram feitas com a lágrima de um santo, um negócio assim. Tem alguma coisa mítica por trás dessa lâmina que faz com que elas sejam super efetivas, é tipo um Pokémon, super efetivas nas bruxas, então fazem com que as bruxas realmente morram. Então a gente tem, dentro desse exército, o personagem principal, então, é o Reed. O Reed é um cara, então, que ele viveu já há muito tempo dentro dessa unidade. Então ele foi encontrado, se eu não me engano, por esse cara, o arcebispo. Esse cara colocou o Reed debaixo da asa e criou o garoto e, tipo, fez de tudo pro menino ser o mais, tipo, o melhor caçador de bruxas ever. Ele tá completamente bitolado com a ideia de que as bruxas são ruins, que as bruxas matam gente, que as bruxas não são boas, que toda bruxa é intrinsecamente ruim. E não tem como ela ser boa, não tem como ela ser de outra maneira. E daí a gente tem o outro lado, então, que é o lado das bruxas. E esse lado a gente vai ter, aspas, uma representante de cada tipo de bruxa até o momento. Não sei se vão ter mais categorias. Mas a gente tem a Louise. Então, a Louise, ela é uma Dame Blanche, e basicamente que é uma feiticeira branca. Então, ela como Dame Blanche, o poder dela é mexer com as conexões do mundo. Então, ela enxerga as conexões do mundo. Então, se você mexer, é como se fosse um efeito borboleta. Então, quando você mexe em alguma coisa que acontece alguma outra coisa que aparentemente não é conectada, porém tem uma conexão de destino, etc e tal. Então, ela vê essas linhas de conexão no mundo, e esse é o poder das Dames Blanches. O poder dela tem muita conexão com a terra, tem muita conexão com o equilíbrio.
Então, tudo que ela quer fazer com o poder dela, ela tem que dar, tipo, uma troca de igual valor de volta pro universo. Então, basicamente é isso. Tem muito a ver com equilíbrio. E a Louise, ela tem uma amiga que é a Coco. A Coco, ela é uma Dame Rouge, então é tipo uma feiticeira vermelha. Basicamente, as Dame Rouges, elas trabalham com o sangue. Então, ela precisa de sangue pra fazer a magia dela. E, basicamente, não tem muitas limitações como temos nas Dame Blanches. Então, enquanto a gente tem o equilíbrio da Dame Blanche, a gente tem o completo caos na Dame Rouge. Então, a gente tem essas duas meninas que elas, aparentemente, logo no início do livro, então não é um spoiler, elas estão atrás de um anel. Especificamente, um anel que é super, duper, ultra importante. Elas precisam desse anel e tá super caro. E elas estão trocando informação com várias outras pessoas pra tentar chegar nesse anel. O fato é, esse anel é uma relíquia das Dame Blanches. E elas estão atrás desse anel, loucas, doidas, maravilhosas. E elas encontraram esse anel. E esse anel tá na mão de um conde que é super importante, e elas são meio que, tipo, ladras, etc. Então elas resolvem ir atrás desse tal desse anel. Nisso que elas vão atrás desse anel, elas entram em contato com outro amigo que também é, tipo, meio do gueto. Então, que é o Baz. E a Lu, então, o Baz e a Coco, eles começam a planejar pra poder invadir a casa desse conde importante e poder roubar esse anel. O objetivo final da Lu, porque a Coco não tem muito interesse nesse anel, aparentemente, tá? Elas não brigam por esse anel. Mas a Lu tem muito interesse nesse anel, porque é a única coisa que vai conseguir protegê-la de uma pessoa. Eu não vou falar quem que é, mas basicamente essa uma pessoa está muito atrás dela, quer matar ela e etc e tal, e tem todo um rolê errado aí envolvendo esse anel. E esse anel consegue protegê-la. Várias coisas acontecem nesse meio e, tipo, gente, zona. Mas basicamente a gente tem dois lados, os dois lados da moeda. Então, o lado do Reed, que é o lado que foi criado pra entender que as bruxas são ruins e que elas não são capazes de fazer o bem. E a gente tem o lado da Lu, que é uma bruxa e por conta da situação da vida, das consequências, tudo, ela acaba sendo... ela acaba casando com o Reed e vivendo como se ela não fosse bruxa. Então, tendo que fingir que ela não é bruxa, tendo que deixar de fazer magia, porque nesse mundo, nesse universo, a magia tem um cheiro específico. E os Chasseurs, obviamente, eles são muito focados, muito treinados a sentir o cheiro da magia. Então, a Lu tem que se submeter a 1002 coisas pra se manter forte, pra caso essa pessoa do passado vir buscar ela, e também se manter escondida o suficiente para que o marido dela não descubra que ela é uma bruxa. Então a gente tem essa dicotomia aí, muito divertido. Essa leitura é super gostosa de fazer. Eu li esse livro em 2 ou 3 dias, no máximo, foi muito bom. É uma leitura divertida porque, pra mim, particularmente, foi uma leitura extra divertida, digamos assim. Porque tem muitos termos, então, em francês. Como vocês sabem, eu tava estudando francês, não estou mais, eu contei um pouquinho mais sobre essa coisa. Eu acho que foi no vlog da quarentena também, então eu não estou mais estudando francês, porém eu ainda gosto muito da língua francesa em geral, sempre gostei. Então tem vários termos, então tem muitos xingamentos em francês. Os termos, obviamente, então a Lu, o nome dela, né, é francês, então quando ela casa com o Reed, ela assume a identidade, né, de Louise Larue, porque ela tem um segredo por trás, então a identidade dela é um segredo em si que a gente vai descobrindo durante o livro. Eu não recomendo de maneira nenhuma ler a sinopse, ok? Vamos fazer o seguinte, ninguém vai ler a sinopse desse livro. Eu não vou disponibilizar a sinopse aqui na caixa de informações, porque tem um spoiler do tamanho de um tanque. Eu juro pela minha vida. Eu li a sinopse enquanto eu já estava lendo o livro. Então, tinham pistas dessa informação que está na sinopse, porém, não estava afirmando em lugar nenhum a identidade real da Louise. Então, se você pesquisar a Louise, vai aparecer a identidade real dela e etc e tal, e daí você vai conseguir fazer as ligações. Não com a informação que está nesse vídeo, porque eu não falei realmente sobre um pouquinho da história por trás. Então, sobre um pouquinho das lendas que eles têm nessa sociedade, que é
a grande ligação. Mas assim, eu fiquei muito, muito chateada de ver que atrás, na contracapa, na sinopse, a gente tem uma informação que é considerada um spoiler gigante. Porque a partir do momento que você lê a sinopse e começa a ler o livro, você já consegue linkar as duas informações. Enquanto se você, como eu, começar a ler o livro só pela hype, então basicamente eu não li a sinopse. Eu li só o livro porque todo mundo tava falando bem desse livro. Então eu fui descobrir porque eu fui procurar alguma informação na sinopse, tipo, deixa eu ver o nome do fulano de tal. E eu fui olhar na sinopse, porque geralmente tem os nomes nas sinopses. E daí me aparece o nome completo da Luísa e eu fiquei tipo, o quê? Senhor da Glória. É. Então é. Mas basicamente é isso. Eu não vou falar mais, porque primeiro, acabou meu tempo aqui. Segundo, eu realmente não quero entrar tanto em detalhe, porque eu quero muito, primeiro, que uma editora brasileira pegue essa história pra traduzir, porque ela é fantástica. Pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de coisa mais com bruxas, mais com esse tipo de coisa. Maravilhosa essa fantasia. E eu acho que ela tem muito potencial aqui no Brasil, pro cenário de hoje que a gente tem de fantasias. E segundo, porque eu quero que vocês leiam. Como sempre, eu tô aqui, obviamente, pra incitar um pouco a curiosidade de vocês e, quem sabe, incentivar alguém a tentar ler em inglês. Obviamente, nesse caso específico, algumas palavras, algumas expressões em francês. Confesso, eu tive que procurar, acho que 2 ou 3 expressões que estavam em francês no dicionário, porque eu não sabia o que elas queriam dizer, mas eu super recomendo porque esse livro é maravilhoso. A Aninha também fez o vídeo, tá certo, a resenha desse livro no canal dela, eu vou linkar aqui em cima. E eu quero perguntar uma coisa, vou deixar um poll aqui em cima, porque daí pelo menos eu consigo observar com mais calma. Vocês gostam que eu faça vídeos de livros que não tem aqui ainda no Brasil? Ou vocês preferem que eu me foque mais em livros que já estão traduzidos ou já estão confirmados a serem traduzidos para o Brasil? Eu sempre fico em dúvida, porque, algumas pessoas devem gostar, outras não, mas basicamente é isso. Então tá, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero vocês na segunda-feira com a conclusão do meu vlog de leitura, então, de A Heart So First and Broken, que eu estou lendo pra Maratona Estrangeira. E é isso, gente. Eu espero vocês na semana que vem.